Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 65. Este capítulo traz uma resposta de Deus ao clamor do profeta no capítulo anterior. O Senhor declara que sempre esteve disponível para aqueles que o buscassem, mas o povo persistiu em seu caminho de rebeldia e idolatria. Neste capítulo, Deus anuncia juízo sobre os ímpios, mas também reafirma sua fidelidade àqueles que o buscam de coração sincero. Além disso, ele revela um vislumbre do novo céu e da nova terra, onde haverá alegria, justiça e paz para sempre. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 65 de Isaías. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho, que não é bom após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos. Come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarom servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo, que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado, e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto.
Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65 começa com Deus, respondendo ao clamor do profeta no capítulo anterior. O Senhor revela que sempre esteve disponível para aqueles que o buscassem, mas apesar disso, o povo escolheu se afastar, seguindo caminhos de rebeldia e idolatria. Aqui vemos tanto a paciência divina quanto sua justiça, pois ele promete juízo aos desobedientes e bênçãos àqueles que permanecem fiéis. No versículo 1, lemos: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Deus mostra que se revelou a um povo que não o procurava. Esse versículo é citado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 20, para ilustrar como os gentios também foram chamados para a salvação. No versículo 2, vemos a paciência de Deus para com Israel. Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Deus estendeu suas mãos continuamente, chamando seu povo ao arrependimento. Mas eles insistiram em seguir seus próprios caminhos. Nos versículos 3 a 5, Deus expõe os pecados da nação, um povo que me irrita continuamente diante da minha face, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre tijolos, que habita entre os sepulcros e passa a noite em lugares secretos, que come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde estás, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Aqui, Deus denuncia a idolatria e as práticas abomináveis do povo, que incluíam sacrifícios proibidos e arrogância espiritual. Eles se consideravam santos, mas, na realidade, estavam distantes da vontade de Deus. No versículo 6 e 7, Deus declara que trará juízo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Senhor, que queimaram incenso sobre os montes e me afrontaram sobre os outeiros, pelo que eu lhes medirei em seu seio a recompensa da sua obra. Deus garante que não ignorará os pecados do povo e que cada um receberá conforme suas obras. Apesar disso, nos versículos 8 e 9, Deus anuncia que sempre haverá um remanescente fiel. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho novo num cacho e se diz: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua a todos. E farei sair de Jacó uma descendência, e de Judá um herdeiro das minhas montanhas. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aqui, Deus promete preservar um povo fiel, que herdará suas promessas. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus é longânimo e misericordioso, mas também é justo. Ele chama todos ao arrependimento, mas aqueles que persistem no pecado enfrentarão juízo. Ao mesmo tempo, Deus nunca abandona os que permanecem fiéis e garante que haverá um remanescente abençoado. Isaías, capítulo 65, continua com Deus descrevendo o contraste entre o destino dos justos e o dos ímpios.
Enquanto aqueles que permaneceram rebeldes contra ele enfrentarão julgamento, os que o buscam e seguem seus caminhos receberão alegria e restauração. Aqui, Deus reafirma sua promessa de bênçãos para os seus servos e a certeza de que haverá uma grande diferença entre os que o temem e os que o rejeitam. No versículo 10, lemos: E Sarom será um curral de ovelhas, e o vale de Acor um lugar de descanso de gado, para o meu povo que me buscou. Sarom, uma planície fértil, e o vale de Acor, antes conhecido por desgraça, serão restaurados como lugares de provisão e descanso para o povo fiel de Deus. Nos versículos 11 e 12, Deus adverte os que o rejeitam. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a deusa Fortuna e encheis o cálice de vinho para o Deus Destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Deus mostra que os ímpios colherão o fruto de suas escolhas. Eles ignoraram seu chamado e preferiram seguir seus próprios caminhos, adorando deuses falsos, e por isso enfrentarão destruição. Nos versículos 13 e 14, Deus revela a diferença entre o destino dos fiéis e o dos rebeldes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós passareis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis com tristeza do coração e uivareis pelo vosso espírito quebrantado. Enquanto os servos do Senhor desfrutarão de provisão, alegria e segurança, os ímpios sofrerão escassez e vergonha. No versículo 15, Deus reforça essa separação. E deixareis o vosso nome por maldição aos meus escolhidos, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. O nome dos ímpios será associado à maldição, enquanto os fiéis receberão uma nova identidade dada por Deus. No versículo 16, vemos uma promessa de renovação. Assim que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Deus garante que um tempo virá em que as dificuldades e sofrimentos do passado não serão mais lembrados, pois Ele fará algo novo. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que há uma grande diferença entre o destino dos que obedecem a Deus e o daqueles que o rejeitam. Os justos desfrutarão da plenitude das promessas do Senhor, enquanto os rebeldes colherão as consequências de sua escolha. Deus sempre estende sua misericórdia, mas aqueles que persistem na rebeldia enfrentarão juízo. Isaías capítulo 65 conclui com uma das mais belas e grandiosas promessas de Deus: a criação de novos céus e uma nova terra. Essa visão aponta para a restauração final do povo de Deus, onde não haverá mais sofrimento, tristeza ou injustiça. O Senhor descreve um futuro glorioso, onde seu povo desfrutará de alegria perpétua e plena comunhão com Ele. No versículo 17, lemos: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus promete uma renovação completa da criação, apagando toda a dor e sofrimento do passado. Essa promessa se cumpre plenamente no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, onde João descreve a nova Jerusalém e a remoção definitiva de toda lágrima e dor. No versículo 18, Deus convida seu povo à alegria. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio.
Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Diferente da tristeza e do sofrimento do presente, o novo mundo de Deus será um lugar de alegria eterna. No versículo 19, Deus reforça essa promessa: e exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. A presença de Deus eliminará toda dor e lamentação. A comunhão plena com Ele trará paz inabalável. Nos versículos 20 a 23, vemos um cenário de vida longa e prosperidade. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão das obras das suas mãos. Deus descreve um tempo em que as pessoas viverão plenamente, desfrutando do fruto do seu trabalho, sem injustiça ou exploração. No versículo 24, há uma promessa ainda mais extraordinária. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa é uma imagem de comunhão perfeita entre Deus e seu povo. Ele estará tão próximo que responderá antes mesmo que a oração seja concluída. O capítulo se encerra com uma visão de paz absoluta na criação. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui vemos a reconciliação de toda a criação, sem violência nem destruição. Essa profecia também aparece em Isaías, capítulo 11, versículo 6, e aponta para o reino de Deus em sua plenitude. Essa última parte do capítulo nos ensina que Deus tem um plano de redenção total para seu povo e para toda a criação. Ele promete novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, injustiça ou morte. Essa esperança nos fortalece para perseverarmos na fé, sabendo que a fidelidade de Deus nunca falha. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por suas promessas e pedindo que Ele nos fortaleça para permanecermos fiéis até o dia da plena restauração. Senhor, somos gratos por tuas promessas de restauração e vida eterna. Obrigado porque preparaste um futuro glorioso para aqueles que confiam em Ti. Ajuda-nos a viver com fé e perseverança, olhando para os novos céus e nova terra que nos prometeste. Que possamos andar em justiça e comunhão contigo, confiantes de que Tua palavra se cumprirá. Fortalece-nos em nossa jornada e ensina-nos a espalhar essa esperança a todos que nos cercam. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 65 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 66. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.